Você pode concordar, né? Vai de cada um, mas esse é o fato. Venezuela é a prioridade para o Trump, Brasil não. E parte disso é em razão da Venezuela ter se tornado um centro que reúne interesses de várias oligarquias da América do Sul e também de fora do nosso continente. Não é uma subordinação apenas pela tragédia humanitária que está acontecendo lá. Focando nas ligações com o Brasil, por exemplo, nós temos dois fatos que eu considero para lá de interessantes. O primeiro é que o Joesley Batista, esse mesmo que fez lobby pelo fim das tarifas e das sanções, esse mesmo que, quando o espaço aéreo da Venezuela já estava virtualmente fechado, ele foi até lá, pouco tempo depois de se reunir justamente com Maduro, a gente descobre que esse possui investimentos em exploração de petróleo na Venezuela. É isso mesmo, a JF, que é de propriedade do Joesley e do Wesley Batista, é dona de poços de petróleo na Venezuela desde 2024. Agora, a gente tem que dizer, sabe muito pouco sobre as operações deles por lá. E vocês sabem por que a gente não sabe nada sobre isso? Porque o governo Lula, o mesmo que foi beneficiário do lobby do Wesley Batista nos Estados Unidos, impôs um sigilo de 5 anos. Olha a Malu Gaspar aí de novo noticiando. Um sigilo de 5 anos aos telegramas sobre os negócios dos irmãos Batistas na Venezuela. Estão vendo como as peças vão se encaixando? Mas não para por aí. Porque, como eu sempre gosto de dizer, o Brasil é o país das coincidências. Não somente os irmãos Batistas possuem poços de exploração de petróleo na Venezuela, mas também quem é dono de poços na Venezuela é... Você vai deixar o Lauro Jardim dizer. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o Globo, Daniel Vorcaro se tornou sócio de poços de exploração de petróleo na Venezuela há 2 anos. Exatamente o mesmo período em que o Joesley Batista começou a investir nesse negócio. E já foram investidos mais de 150 milhões de dólares nesse empreendimento. O mesmo Daniel Vorcaro, cujos ativos André Esteves estava de olho. E esse parece ser o grande esquema. Joesley e a JBS foram beneficiados pelo governo Lula com sigilo sobre o negócio dele na Venezuela. Meses depois, esse mesmo Joesley atua para beneficiar o Lula e o Alexandre em negociações com os Estados Unidos, e o sujeito que pagou 129 milhões de reais à família do Alexandre em um tipo de contrato nunca antes visto na história e que agora é defendido por ele com unhas e dentes, também tem investimentos em poços de petróleo na Venezuela. E estavam sendo... cujos ativos estavam sendo namorados por André Esteves, que também participou dessa atuação, dessa tentativa de retirada de sanções contra o Alexandre de Moraes. Entendem como esses caras estão todos convergindo para a Venezuela? Justamente o país que é o grande centro de lavagem de dinheiro e corrupção da América Latina. E aqui eu citei os casos só que envolvem o Brasil, mas você imagina o que não tem de empresário político colombiano, argentino, boliviano, chileno, russo, chinês, que vai se beneficiar com esse novo esquema das coisas. E esse é o esquema da oligarquia que liga todos esses caras. Esse parece ser, dentre outras coisas, uma das razões para a priorização da Venezuela e não do Brasil nesse momento. Esse é o jogo. Muito mais complexo do que muita gente que dá palpite na internet opina. E é contra isso que a gente aqui, sem recursos, tem que brigar. Então, se a gente toma um revés forte numa briga dessas, ora, isso é o normal. Isso é mais ou menos como se eu conseguisse estar numa briga com o Anderson Silva e eu tivesse acertado um soco e botado o Anderson Silva em knockdown. E aí o Anderson Silva se levanta, me dá uma bicuda no queixo e eu caio também. O normal é que o Anderson Silva me enfia porrada. O normal é que esses oligarcas
com a sua capacidade financeira, com seus acessos, tenham muito mais sucesso do que nós. Só que eu sou tinhoso. A gente é tinhoso, a gente não desiste, a gente cai e levanta, porque, como diz o Rock Balboa, não é o quão forte você bate, é o quão forte você consegue, é o quanto que você consegue apanhar e continuar indo em frente. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, indo em frente. E como esse é o primeiro programa que a gente está fazendo e a gente está falando de Venezuela, né? Eu não tenho como deixar de comentar. Ontem a gente teve o Paulo Figueiredo Show com o Flávio, a gente falou rapidamente de Venezuela, mas eu não pude. Ontem eu estava num papel de entrevistador e não de comentarista. E eu não podia deixar de falar da operação cinematográfica conduzida pelos Estados Unidos, que culminou na captura do ditador Nicolás Maduro. E eu não vou explicar a operação em si, porque eu acho que vocês já viram isso em vários outros lugares. Então eu vou focar em outros pontos que eu acho, com os quais eu acho que eu posso contribuir um pouco. A primeira coisa é que tem muita gente falando que pode ter sido uma encenação, uma operação fajuta, que já estaria sendo combinada entre os Estados Unidos e a Venezuela. Sempre tem esses, os caras que, porra, eles sacaram tudo. Eles são fodas, eles sacaram tudo. E eu confesso que no ponto que nós chegamos, nenhuma conspiração mais é totalmente absurda. Mas essa me parece inverossímil. Porque houve uma preparação real. Aliás, o que vocês acham da operação da Venezuela? Digam aqui no chat. Bruno, bota aí o chat das pessoas pra gente. Mas, de fato, houve uma preparação real do ponto de vista militar. Foram meses e meses de planejamento, uma quantidade absurda, bases aéreas refeitas e modernizadas, navios, um planejamento gigantesco, a quantidade de recursos, uma coordenação impressionante entre as forças militares, mais de 150 aeronaves operando de forma coordenada, levantando de lugares diferentes, a partir de 20 bases militares diferentes, tanto em terra quanto em mar. Teve bombardeio, avião de combate, plataforma de inteligência, de vigilância, reconhecimento, helicóptero, drone, aeronave de apoio. Essa foi uma das maiores operações militares dos Estados Unidos em muitos anos. Absolutamente impressionante. Isso sem falar nas fatalidades. O governo de Cuba divulgou uma lista de 32 cubanos que morreram durante a operação, e o exército da Venezuela anunciou a morte de 23 militares. E, além disso, você tem a defesa da mulher do Maduro, que diz que ela sofreu ferimentos graves. E não me parece claro, ou me parece claro que isso foi, sim, uma operação real e uma operação altamente bem sucedida. A ideia de que foi tudo combinado me parece muito mal fundamentada. Dito isso, eu acho que seria bom falar também sobre algumas coisas, sobre o contexto da operação. Porque muitas pessoas estão dizendo que, e a gente vê isso na imprensa o tempo inteiro, e você de casa precisa saber rebater isso. A ideia de que os Estados Unidos sequestraram um chefe de Estado porque não gostavam dele, e que isso é errado, e que não poderiam ter sido feito, soberania, e não sei mais o quê. Mas o que é necessário que qualquer pessoa, qualquer bípede entenda, é que os Estados Unidos não reconhecem Maduro como chefe de Estado da Venezuela, mas sim como líder de uma organização criminosa cujos efeitos se estenderiam, inclusive, até o território americano. Esse entendimento é, inclusive, bipartidário. Já em 2013, a administração Obama não reconheceu a eleição do Maduro no primeiro mandato. Do Maduro, perdão. Primeiro mandato, não, 2013. O Maduro já estava há um tempo. 2013, a administração Obama, 2013, 13 anos atrás, a administração Obama não reconheceu a eleição de Maduro. No primeiro mandato do Trump ocorreu a mesma coisa, depois que ele não foi reconhecido no governo Trump. E depois também no governo Biden, Maduro não foi reconhecido como chefe de Estado da Venezuela. E continua não sendo reconhecido como legítimo pela atual administração Trump. Nada mudou no consenso americano sobre essa matéria em mais de uma década, em 13 anos. Em 2017, a Suprema Corte da Venezuela, controlada pelo Maduro, dissolveu o parlamento e aplicou um golpe contra a oposição no Congresso, e o que se seguiu foi a prisão de parlamentares
e ameaças ao próprio povo. Os Estados Unidos, então, 2017, 8 anos atrás, quase 9 anos atrás, os Estados Unidos sancionaram Maduro e outras autoridades venezuelanas. Depois, em 2019, o Departamento de Estado americano reconheceu Juan Guaidó e não Maduro como presidente interino na Venezuela. Posicionamento que foi seguido por vários outros países, inclusive pelo Brasil, então sob a gestão do presidente Bolsonaro. Então nós estamos falando de um cara que não é, sob nenhum critério, para diversos países, chefe de Estado de país nenhum. Quando alguém te falar essa bobagem, tu diz assim, Maduro não é chefe de Estado de porra nenhuma, ninguém o reconhece sob desta forma. O próprio Lula teve dificuldade de reconhecer Maduro como vencedor das últimas eleições. Aí botou o PT para reconhecer, mas ele não reconheceu, uma salada danada. Já o segundo aspecto que nós estamos falando é que isso não é um chefe de Estado. Não só não é um chefe de Estado, mas também é um criminoso internacionalmente reconhecido. Não é chefe de Estado e é criminoso. Ora, tem um relatório da ONU descrevendo as violações e os crimes do governo da Venezuela, descrevendo isso como terrorismo. Eu vou ler aqui direto do site da ONU para ninguém dizer que eu estou inventando. O site da ONU. O comunicado emitido nesta terça-feira afirma que estas violações incluem detenções arbitrárias, tortura, desaparecimentos forçados de curta duração e violência sexual, que são levadas a cabo como parte de um plano coordenado para silenciar os opositores ou aqueles considerados como tal. Entre as vítimas estão crianças e adolescentes, além de pessoas com deficiência. Está dizendo a ONU. A missão afirmou que as pessoas detidas são ameaçadas, inclusive, com tortura, por isso que o Alexandre de Moraes gosta tanto, para que se incriminem por atos que constituem crimes graves como terrorismo. A falta de provas e ausência de advogados, opa, Alexandre adorou, curtiu muito esse post, colocaram as vítimas numa posição particularmente vulnerável, uma vez que a autoincriminação pode levar a penas de prisão desproporcionalmente elevadas. Tipo Mauro Cid. O relatório adiciona que é particularmente grave a situação das crianças e adolescentes detidos, que enfrentaram as mesmas ameaças e não recebem as medidas especiais de proteção exigidas pelo direito internacional. ONU dizendo, não Paulo Figueiredo. Durante o período pós-eleitoral, a missão obteve informações sobre a detenção de 158 crianças, sendo 130 meninos e 28 meninas durante ou após os protestos. O relatório confirma a conclusão de que algumas das graves violações de direitos humanos, Alexandre de Moraes, investigadas durante esse período, foram cometidas segundo a mesma linha de conduta anteriormente classificada pela missão como crimes contra a humanidade. ONU dizendo. Além disso, essas violações cometidas com intenção discriminatória constituem perseguição por motivos políticos com base na identidade das vítimas. Então, nós não estamos falando de um problema... A gente não está falando de um problema de um pobre coitado que foi sequestrado dentro da sua casa. É claro, eu me preocupo que os Estados Unidos possam simplesmente invadir um país e sequestrar um presidente que eles não gostarem. Né? É lógico, você também não ia querer que a Kamala Harris retirasse Flávio Bolsonaro da presidência do Brasil porque ela não gosta dele. Mas não foi isso que aconteceu. A gente está falando de um criminoso internacional acusado de chefiar uma organização narcoterrorista, violador de direitos humanos, sendo levado à justiça pelos seus crimes e pelos impactos que eles tiveram nos Estados Unidos, como seria qualquer outra pessoa. E foi por isso que ele foi formalmente indiciado nos Estados Unidos. Especificamente, a promotoria do Distrito Sul de Nova York acusou Maduro, a sua esposa e mais algumas pessoas de 1. Conspiração para narcoterrorismo. 2. Conspiração para importação de cocaína. 3. Posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. 4. Conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. E essa é uma acusação formal. Não é igual ao Brasil, que o Alexandre acha que você cometeu um crime e aí você é preso e condenado a 17 anos de prisão em um julgamento onde os juízes são seus inimigos pessoais. Não.
Aqui é o império da lei, aqui são os Estados Unidos, aqui não é bagunça. Primeiro, o gabinete do procurador dos Estados Unidos para o Distrito do Sul de Nova York reuniu todas as provas necessárias e apresentou o caso a um júri federal. Júri. Júri são pessoas, não é um juiz. É um júri que não julga o mérito, mas sim se há ou não causa provável suficiente para fazer a acusação. Nos Estados Unidos, os júris são compostos por 16 a 23 pessoas. E para que um caso seja aceito, pelo menos 12 deles precisam concordar. Pessoas comuns. E uma vez que eles concordam, nasce o que se chama de indictment, que é a denúncia, né, a acusação formal com o protocolo do tribunal e por aí vai. Além do juiz que precisa verificar, um juiz federal, às vezes apontado pelo Trump, às vezes apontado pelo Biden, às vezes apontado pelo Clinton, às vezes apontado pelo Bush, às vezes apresentado pelo Obama, quem quer que seja. Esse juiz precisa verificar se o devido processo legal está sendo seguido conforme a lei americana. Então não é que o Trump acha que... Trump acha, é tudo sem prova, o Trump acha que o Maduro é um narcoterrorista. Ih, fiz cagada aqui, desculpa. O Trump acha e mandou sequestrar na Venezuela. Não, há um caso montado com provas concretas que seguiu o devido processo legal e chegou à conclusão de que o Maduro cometeu os crimes que eu citei. E a ingerência do Trump sobre esse processo é zero. Aliás, a imprensa brasileira está repercutindo uma fake news do New York Times sobre isso, que diz que os Estados Unidos recuaram sobre a acusação da existência do cartel dos Los Soles e que o Maduro que seria o chefe desse cartel. O que aconteceu, na verdade, é que a acusação está usando outros termos para explicar que o cartel dos Los Soles ele não é um CNPJ, não é uma instituição formal. É uma união de interesses do narcoterrorismo e da oligarquia venezuelana. Tanto é que essa é a primeira acusação citada pela promotoria contra o Maduro. O cartel de Los Soles, então, é um apelido dado a um grupo de pessoas, sobretudo generais, e daí vem o nome, porque eles têm sóis em suas fardas, os milicos brasileiros têm estrelas e os venezuelanos têm sóis em suas fardas, que se reúnem com políticos e oligarcas para transformar a Venezuela em um narco-estado. Esse é o caso jurídico montado contra o Maduro, a esposa dele e os demais, o filho dele e os demais integrantes do cartel de Los Soles. E é um caso muito robusto. E é claro que se há um caso em um tribunal, há também advogados de defesa. E quem são os advogados de defesa de Maduro e da esposa deles? Bom, o Maduro é representado pelo Barry J. Pollock, cujo cliente mais famoso é Julian Assange, do Wikileaks. Se vocês não se recordam, o Julian Assange recebeu 18 acusações de espionagem após expor 250 mil documentos sobre a presença americana no Iraque e no Afeganistão, o que incluía denúncias graves contra os Estados Unidos. Mas o que importa aqui é que, em 2024, o Barry Pollock e o Julian Assange negociaram um plea deal, ou seja, um acordo judicial com os Estados Unidos em que o Assange cumpriria uma pena menor em troca de uma confissão de culpa. Uma delação premiada no português. E se o Maduro decidir fazer a mesma coisa e fizer um acordo com os americanos, me parece que vai ter muita gente em Brasília que não vai dormir. Vai ter muita gente. E o que vocês acham? Respondam aqui no chat. Maduro vai delatar o Lula ou não vai? Bota aqui no chat pra gente, Brunão. A esposa do Maduro, a Cília Flores, é representada por outro advogado que é o Mark Donnelly. E aqui é interessante que o site do escritório de advocacia do Coelho Dono o coloca como sendo especialista em crimes de colarinho branco, litígios empresariais e whistleblowers e quitam actions. Whistleblower e quitam actions são ações em que pessoas em nome do governo dos Estados Unidos delatam e expõem fraudes contra programas federais. A pessoa que denunciou, então, recebe um percentual do dinheiro recuperado, da fraude, ou seja, o que eu estou dizendo a vocês é que o advogado da mulher do Maduro também é especialista em gente
que quer delatar. E a gente tem certeza que isso vai acontecer? Evidentemente que não. Mas que o perfil dos advogados me chamou a atenção, e chamou a atenção de outras pessoas, isso sim. E falando no que vai acontecer, o que a gente pode esperar? Bom, o que a gente tem até o momento é que o Maduro se declarou inocente das acusações. Ele foi até momento aqui de dizer que o Maduro foi melhor que o Bolsonaro, porque ele enfrentou, disse que era inocente das acusações, que ele e sua esposa foram sequestrados, ou seja, criticou a legalidade da operação, não chamou o juiz para ser vice dele, e invocou, eu não vou nem, hoje não é nem dia de criticar o presidente Bolsonaro, porque já passamos sobre isso e, hoje é só dia de só desejar recuperação plena a ele. Mas o ponto aqui é elogiar a postura do Maduro no sentido de combativa. Porque ele também invocou, os advogados invocaram a imunidade sob direito internacional por ele se dizer chefe de Estado, o que o protegeria da perseguição penal e anularia o caso contra ele. O argumento dos Estados Unidos, por outro lado, é que, como eu falei, ele não era mais chefe do Estado da Venezuela, pelo menos desde 2018, já que ele não foi reconhecido não só pelos Estados Unidos, onde ele está sendo julgado, mas por diversos outros países. E a tese de que o Maduro seria chefe de Estado, então, é muito difícil de prosperar no tribunal. E eu acho que a gente tem um julgamento histórico pela frente, né? Certamente é um julgamento que vai demorar mais de um ano. Existe também a expectativa da nossa parte de todos nós, né? Eu acho que vocês deixaram claro no chat, que todo o esquema de interesse da Venezuela seja, quem sabe, revelado ao público. Seja por delações, como eu já falei, ou então pelas próprias investigações, que não são do Trump, são independentes. E diferente da tese do Maduro, né, a ideia de que uma delação possa envolver, por exemplo, as lideranças do Foro de São Paulo, muita gente no Brasil. Isso eu acho que pode acontecer. Veja, a gente tem o caso do financiamento do BNDES, a obra da Andrade Gutierrez no estaleiro de Achalba, na Venezuela, que acabou sendo arquivado pelo TCU. A gente tem caso do João Santana e da Mônica Moura, marqueteiros do PT que receberam de maneira ilegal 11 milhões de dólares do Nicolás Maduro depois de fazerem campanha nas eleições venezuelanas. Sabe-se lá quanto esse dinheiro financiou também as eleições do PT. A gente tem as denúncias do Carvajal, que foram repercutidas inclusive pelo presidente da Argentina, Javier Milei, e diz que a Venezuela financiou campanhas de políticos e partidos de esquerda no Brasil, inclusive do próprio Lula. E se esses caras decidirem falar, olha, tem muita coisa para a gente descobrir. Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem nesse caso. Se vai acontecer ou não, ninguém tem como afirmar, mas a possibilidade existe e é real. E para fechar essa parte sobre o caso em si, ainda tem o fato de que o caso está ocorrendo em uma corte de Nova York, que além de ser um estado completamente dominado pela esquerda e que elege promotores esquerdistas, etc., também tem uma elite financeira muito influente. Então eu tenho curiosidade de ver como é que a coisa vai se desenrolar. Não dá para falar nem que o Maduro vai ser condenado, nem que ele não será. O que dá para fazer é analisar os cenários que estão sendo postos, e é isso que eu busquei fazer aqui, estou buscando fazer isso no programa de hoje. E aí a gente entende aqui o que aconteceu na operação, o que pode acontecer com Maduro e sua esposa, mas ainda resta uma pergunta, né? O que vai acontecer na Venezuela? E a verdade é que essa é uma pergunta não só de $1 milhão, mas $1 bilhão ou $1 trilhão, e não me parece que alguém saiba muito bem a resposta. Eu conversei com pessoas do Departamento de Estado americanos que estão envolvidas e familiarizadas com a questão, e elas me disseram que muita coisa ainda está sendo negociada. Como bem disse, aliás, o Stephen Miller, que é o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, a Venezuela hoje está sob o controle efetivo dos Estados Unidos. E isso é, obviamente, muito claro. Quem está no poder agora é a Delcy Rodrigues, a vice do Maduro, mas ela só está lá porque ela está sendo permitida no poder, talvez temporariamente, para manter um grau mínimo de ordem em um país que é virtualmente um Estado falido. Parece, inclusive, que essa foi uma avaliação
não do Trump ou do seu gabinete, mas da CIA, de que nesse momento o ideal seria que pessoas leais ao Maduro estivessem no comando da Venezuela para manter a estabilidade no país pós-prisão. Ninguém quer uma Venezuela entrando em revolução, como a gente tem países do Oriente Médio, guerra civil e por aí vai. E uma prova disso é que, antes mesmo da captura do Maduro, os Estados Unidos já, aparentemente, segundo dizem as notícias, já haviam, acho que é o Washington Post ou o Wall Street Journal, um dos dois divulgou essa notícia, e está repercutido aqui no Oeste, está no site do Paulo Figueiredo Show também. Os Estados Unidos já haviam tido negociações secretas com o Jorge e a Delcy Rodrigues, respectivamente o presidente da Assembleia Nacional e a vice-presidente, agora líder interina da Venezuela. Esse é o grau de controle dos americanos sobre a situação. Outro exemplo do tamanho do controle americano sobre a Venezuela é o anúncio do Trump de que a Venezuela vai entregar até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos a preço de mercado e o dinheiro da negociação vai ser controlado pelos Estados Unidos. Além disso, o Trump anunciou ainda que dentro de 18 meses a indústria petrolífera americana estaria em pleno funcionamento na Venezuela. Então, o que eu posso dizer é que as negociações estão em curso, as pessoas estão definindo quais vão ser os seus papéis, o que inclui, inclusive, por exemplo, a Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel no ano passado, o presidente eleito, Edmundo Gonzalez, né? Segundo Trump, eles não teriam agora condições de manter a lei e a ordem no país, mas eu acho que eles vão ter um lugar na mesa de negociação. Então, uma transição está sendo feita e está sendo pensada, e, sem dúvida nenhuma, ela é liderada pelos Estados Unidos e pelos interesses americanos. Isso nos leva, talvez, ao último ponto nesse assunto. É também muito pertinente. A gente tratou sobre o que pode acontecer com Maduro, com a Venezuela, e resta, então, discutir o que pode acontecer com a América Latina, e isso inclui o Brasil. Porque, sem dúvida nenhuma, apesar do Maduro não ser reconhecido pelos Estados Unidos como líder da Venezuela, das acusações de terrorismo, etc., ninguém esperava que os americanos fossem fazer essa operação que eu disse que é cinematográfica e pegar o cara dentro da casa dele com toda a segurança possível, sem perder um homem. E eu posso dizer a vocês que o mundo nunca mais será o mesmo depois disso. Porque o que o Trump fez questão de mostrar desde quando eliminou o terrorista, o Qassem Soleimani, se vocês não lembram, no meio da capital do Iraque, quando ele destrói um programa nuclear do Irã completamente, entrando e saindo do país sem nem serem percebidos, ou quando eles capturam Nicolás Maduro dentro da sua casa dele, enquanto ele dormia, o que Donald Trump demonstra é a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder e defender os seus interesses em qualquer lugar do planeta Terra. Não importa se você é um terrorista dentro de um carro no Oriente Médio, se você tem um programa nuclear escondido debaixo de uma montanha, ou se você é o chefe de um cartel, se os americanos quiserem, eles vão te pegar onde, quando e da maneira que eles quiserem. Isso gera, acima de tudo, pela primeira vez, uma sensação de accountability no mundo. Pelo menos a gente não tinha isso há uns 50, 60 anos. Quando os Estados Unidos começaram a abandonar gradualmente as doutrinas tradicionais da política externa americana. E aí eu não quero ser professoral aqui, mas muito tem se falado do que é a doutrina Monroe, né, a América para os americanos. A ideia de que o continente americano é uma zona de influência dos Estados Unidos e que nenhuma potência europeia ou asiática, na época eram só as europeias, mas de onde quer que seja, teria domínio ou teria influência na região. Os americanos jamais aceitariam isso. E é isso que a declaração de Marco Rubio e do Trump, de que o hemisfério ocidental é o hemisfério americano, é isso que ela quer dizer. Nenhuma ameaça à segurança dos Estados Unidos ou os interesses americanos vai ser tolerada. E era evidente a influência russa e chinesa na Venezuela. Ora antes da sua captura, o Maduro havia recebido uma delegação chinesa no seu palácio e os russos forneciam boa parte da capacidade militar de resposta da Venezuela. E daí vem os imbecis dizerem, os Estados Unidos são uma potência imperialista de olho no petróleo venezuelano. Mas eu te pergunto, e os chineses? E os russos? Estavam de olho em quê? A diferença
é que os americanos trazem consigo devido processo legal, emprego, qualidade de vida e liberdade, enquanto os russos, os chineses, trazem exploração e pobreza. Foi o que, aliás, disse esse venezuelano. Bota o vídeo do venezuelano aí, Bruno. Todos que tengan fe, no sé dónde irá a salir, pero les pido a todos que tengan fe, que no se dejen llenar la cabeza de que los gringos solo quieren el petróleo, y los gringos solo quieren sus riquezas. O sea, a esas personas les pregunto, ¿qué creen ellos que querían los rusos y los chinos durante tanto tiempo? ¿La receta de la arepa? Impossível. Até porque os venezuelanos que me perdoem, mas esse negócio de arepa é ruim para um cacete. Pô, que coisa horrorosa. Eles ficam vendendo esses troços aqui onde eu morava, muito venezuelano, eu morava em Weston, pessoa chamada de Venezuela. Pô, a arepa que ele falou aqui é uma porra de um pãozinho venezuelano horroroso, gosto horroroso, nunca comi uma arepa que prestasse em todos esses anos. Pô, os caras nunca comeram um pão de queijo. Se comerem um pão de queijo, vão ter um AVC. De tão gostoso que é um pão de queijo. Ontem eu servi aqui em casa, no mérito do Júnior, mineiro, meu vizinho aqui, um pão de queijo de goiabada. Um negócio assim, Romeu e Julieta. Um negócio espetacular. Você vai me falar de arepa? Um negócio horroroso. Arepa é um negócio horroroso. Viva a culinária brasileira. Mas brincadeiras à parte, é claro que é por isso que a população da Venezuela está comemorando. Todo mundo aqui da Venezuela comemorando. Quem sofre na pele o que é ter o seu país dominado pela China e pela Rússia sabe a diferença entre imperialismo americano e imperialismo russo. Daí você vê os venezuelanos comemorando e os esquerdistas que nunca pisaram na Venezuela, nunca viveram um dia naquele país, nunca passaram fome, nunca passaram sede, nunca tiveram os familiares mortos, nunca tiveram que matar o próprio cachorro para comer, nunca tiveram falta de remédio. Esses estão tristes, protestando contra os Estados Unidos. O nego estava protestando contra o imperialismo americano em Florianópolis. E olha o que o venezuelano que viveu na pele fez. Venezuelano, então tira a bandeira daí. Cadê um? Vocês não têm que usar a bandeira de outro país se nós devolvermos, irmão. Nas ruas para defender a América Latina. Cadê o venezuelano aqui? Cadê? Não precisa ser venezuelano para defender a soberania dos países. A soberania do povo da Venezuela é a defesa da soberania da América Latina. E nós não vamos... A senhora é venezuelana? A senhora é venezuelana? Não. Por que tem a bandeira da Venezuela? Porque estou defendendo a Venezuela. Mas por que a senhora tem a bandeira da Venezuela se não é venezuelana? Porque estou defendendo a Venezuela. Defendendo a Venezuela de quem? A senhora é venezuelana? Porque A senhora é venezuelana? Não é venezuelana, pô, então tira a bandeira daí. Eu sou venezuelano, pô. Eu sou venezuelano. O que tu faz com essa bandeira, pô? Tu não é venezuelano, pô. Tu é venezuelano. Tu é venezuelano. Então tira essa bandeira, pô. Bizarro. O venezuelano é hostilizado por pessoas que nunca pisaram na Venezuela por dizer o que eles não sabem. Dizer que eles não sabem o que estão falando. E eu repito, quem viveu na pele como esse cara sabe o que é. E eu prefiro viver no mundo da doutrina Monroe. Aliás, não só da doutrina Monroe. Quem quiser depois entra no Google. Mas talvez o que a gente esteja revivendo, eu sempre falo aqui no programa que o meu presidente predileto dos Estados Unidos é o Teddy Roosevelt. E o que a gente está vivendo aqui é meio que a restituição do corolário Roosevelt, que é a ideia de que os Estados Unidos têm o direito e o dever de atuar como força de estabilização do país no continente americano. Se houver instabilidade que atraia potências de fora do nosso hemisfério para se meterem no bedelho de influência aqui, que é o caso da Venezuela, que não existiria sem o suporte russo e chinês, os Estados Unidos têm o direito e o dever, segundo o Teddy Roosevelt, é o corolário Roosevelt, de intervir. Essa é intervir através da diplomacia do Big Stick. E aí a gente entra no histórico, né? Pesquisas, intervenções americanas no Caribe, em Cuba, no Panamá, no Haiti, na República Dominicana e na Nicarágua.
Há quem diga que houve no Brasil em 64. E essa doutrina americana estava dormente até agora, porém não mais. Essa é a doutrina do Trump de defesa do hemisfério ocidental. A Venezuela estava sendo roubada pela China e pela Rússia, tendo o petróleo deles explorado sem que o povo visse um centavo sequer dessa operação, sem livre mercado, sem benefício para a população, sem absolutamente nada. A Venezuela, antes, teve toda a sua infraestrutura construída pelos americanos. E era um país próspero. Se você viesse, visitasse, né, você que tem um pouco mais de idade aqui, muita gente que assiste Paulo Figueiredo Show, lembra de uma época onde a Colômbia era um lixo, controlada pelo narcoterrorismo de Pablo Escobar. Se você assistiu Narco, a primeira temporada, acho que sei lá, a segunda, se você assistiu Narco, você sabe do que eu estou falando. Aquela era a Colômbia, numa aliança entre políticos e o crime, lembra bastante o Brasil. E a Venezuela era um país próspero. Próspero. A Venezuela é um dos países mais prósperos do nosso continente, com as petroleiras americanas enriquecendo não só as próprias petroleiras americanas, mas a população. Década de 90, a coisa começa a se inverter, né? Principalmente nos anos 2000. A Colômbia se alia aos Estados Unidos para combater o narcoterrorismo, o Uribe com o apoio da DEA, da Drug Enforcement Agency, a mesma que fez a prisão agora do Maduro. E a Colômbia entra num processo de 30 anos até o Petro, 30 anos de paz, estabilização, queda de crime, crescimento econômico, governada pela direita em alinhamento com os Estados Unidos, e a Venezuela entra na era Chávez, no final da década de 90, início dos anos 2000, entra na era Chávez e sai do eixo de influência americana, confisca toda aquela propriedade americana em solo da Venezuela, roubam e afundam o país, de forma que 8 milhões de pessoas têm que deixar o próprio país. E os que sobram são aqueles que estão sobrevivendo do tráfico de drogas em esquemas com a Rússia e com a China. E alguém pode defender um troço desse e dizer que isso é soberania, quando 8 milhões de pessoas deixam o próprio território. Então, quando o Trump, depois de tudo isso, vira para Cuba, para a Colômbia, e diz que eles podem ser os próximos, eu vejo uma mensagem clara: acabou a bagunça. Esse hemisfério, o mundo livre, é comandado pelos Estados Unidos e nós não aceitaremos intervenções revolucionárias da China, da Rússia ou de quem quer que seja. E nenhum líder mais vai dormir em paz pensando: eu posso consolidar o meu regime sem limite. O destino é o destino da Venezuela. Accountability faz a diferença. Faz a diferença para Alexandre de Moraes, para Nicolás Maduro, para quem quer que seja. Por hoje tá bom. Amanhã voltamos às 3 horas da tarde. Eu vou deixar para falar do sucesso da administração Trump no programa de amanhã. Quero agradecer enormemente a audiência, grande audiência que tivemos, quase 30 mil pessoas nos assistindo ao vivo.